Cristo possa envolver a cada um de nós nesse instante. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, feliz de estar aqui outra vez. Espero que nós possamos ser úteis nesse dia. No capítulo 5 do Evangelho de João, nos versículos de 1 a 15, nós temos a passagem em que o Senhor Jesus, passando pelo tanque chamado Betesda, faz a cura de um paralítico que há 38 anos estava deitado num leito. E mais tarde, nesse mesmo dia, Jesus se encontra novamente com esse homem dentro do templo e diz a ele: agora já estás curado, vá e não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Nessa passagem, o Senhor Jesus deixa claro que existe uma ligação entre pecado e enfermidade, pecado e sofrimento, erro e doença, mostrando para todos nós que nós adoecemos de acordo com os nossos pecados. Mas o que é pecado? Nós podemos dizer que pecado é uma violação das leis divinas. Pecado é uma violação das leis de Deus. E o Senhor Jesus também nos ensinou que dentre todas as leis de Deus, a mais importante é a lei de amor. E o amor sempre faz o bem. Mas na verdade todas as leis divinas sempre fazem o bem. Então, nós podemos dizer que pecado é uma ação que não faz o bem. E também podemos dizer que pecado é uma ação que faz o mal. É uma definição bem simples, né? Pecado é uma ação que não faz o bem. E também pecado é uma ação que faz o mal. É uma definição simples, mas o entendimento não é tão simples assim. Porque lá no livro dos Espíritos, os benfeitores vão nos explicar que nós seremos julgados por pelo menos 6 motivos. Nós seremos julgados pelo mal que nós fizemos. Nós seremos julgados pelo bem que nós poderíamos ter feito, mas não fizemos. Nós seremos julgados pelo mal que nós poderíamos ter evitado, mas não evitamos. Nós vamos ser julgados pelo mal que nós não fizemos diretamente, mas provocamos indiretamente. Nós vamos ser julgados pelo mal que nós não fizemos, mas tivemos vontade de fazer. Tivemos vontade de fazer e só não fizemos porque tivemos medo ou porque não tivemos a oportunidade de fazer. E por fim, nós seremos julgados pelo bem que nós fizemos. Essa lição está lá no Livro dos Espíritos, entre as questões 629 e 646. Então, os benfeitores nos dizem que nós seremos julgados por pelo menos 6 motivos. Como são vários motivos, eu vou repetir rapidamente. Nós seremos julgados pelo mal que nós fizemos. Nós seremos julgados pelo bem que nós poderíamos ter feito, mas não fizemos. Nós vamos ser julgados pelo mal que nós poderíamos ter evitado, mas não evitamos. Nós vamos ser julgados pelo mal que nós não fizemos diretamente, mas provocamos indiretamente. Nós vamos ser julgados pelo mal que nós não fizemos. Não fizemos, mas tivemos vontade de fazer e só não fizemos porque sentimos medo ou porque não tivemos a oportunidade certa. E por fim, nós seremos julgados pelo bem que nós fizemos. Porque o bem é sempre o bem, mas também existem várias formas de se fazer o mesmo bem. Partindo daí, nós vamos acabar chegando à conclusão que só existem 2 tipos de ação. Só existe a ação que faz o bem e a ação que não faz o bem. Não existe meio termo, não existe uma ação intermediária, não existe uma ação neutra. Ou a ação faz o bem, ou ela não faz o bem. Os benfeitores falam isso para nós no Livro dos Espíritos. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. E a doutrina espírita também nos ensina que toda ação gera uma reação, que é a lei de causa e efeito.
uma lei de Deus que a nossa ciência, que a nossa física também conhecem muito bem. Toda ação gera uma reação. O tema que nós trouxemos hoje para a nossa reflexão é o tema Jesus cura. Porque Jesus cura qualquer coisa. Mas por que nós adoecemos? Por que nós ficamos doentes? Nós podemos usar a palavra doentes, mas também podemos usar a palavra sofrimento, né? Por que nós sofremos? Por que nós estamos em sofrimento? E a resposta é a mesma. Porque toda ação gera uma reação. Se a reação hoje é uma doença, significa que no passado que pode ser dessa vida, ou um passado que vai estar em outras vidas, em outras encarnações, e em grande parte dos casos nós vamos estar falando de um passado que está em outras encarnações. Se a reação hoje é uma doença, significa que no passado nós praticamos ações que não fizeram bem, ou praticamos ações que fizeram mal. Se nós estamos doentes hoje, significa que no passado nós praticamos ações que não fizeram bem, ou ações que fizeram o mal. Se eu agi pela minha vontade. E a vontade é a força mais poderosa que comanda o nosso livre-arbítrio. Só tem livre-arbítrio os seres que pensam. Ou seja, quem pensa é a alma, quem pensa é o espírito. Se a reação hoje é uma doença ou um sofrimento, a ação que gerou essa doença ou esse sofrimento foi provocada pelo meu espírito. Portanto, toda doença, todo sofrimento começa no espírito. Ou nós podemos dizer que toda doença e todo sofrimento começam com uma ação no nosso espírito. É isso que nos ensina a doutrina espírita. Toda doença ou todo sofrimento começam no espírito. Toda doença ou todo sofrimento começam por uma ação do nosso espírito. No livro Assim Vencerás, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel diz: o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta e o ato realiza. Nós podemos dizer mais ou menos a mesma coisa da seguinte forma: sentimentos geram pensamentos, pensamentos geram ações e ações geram resultados. Sentimentos, pensamentos, ações, resultado. Se o resultado em nossas vidas hoje é uma doença, significa que tudo começou lá atrás com um sentimento desequilibrado. Se nós estamos doentes hoje, em algum momento no passado havia um sentimento doente, um sentimento desequilibrado que provocou o resultado de hoje. E é por isso que a maioria de nós cometemos um erro muito comum quando ficamos doentes. A maioria de nós, a maioria das vezes que nós ficamos doentes, nós cometemos o erro de nos preocupar apenas com a cura. Por que isso é um erro? Porque antes de nos preocupar com a cura, nós deveríamos nos preocupar em saber o porquê nós ficamos doentes. Qual é o sentimento desequilibrado dentro de mim que provocou essa doença? Qual é o sentimento desequilibrado dentro de mim que está me mantendo doente? Eu preciso entender isso. Eu preciso entender para saber o que eu preciso aprender com aquela doença. O que eu preciso aprender com aquela experiência. Porque a doutrina espírita também é muito clara referente a esse aspecto, a esse ponto. Se nós curamos o corpo, mas não curamos o espírito, a doença volta. Se nós conseguimos a cura do corpo, mas o espírito permanece doente, a doença vai voltar. Pode ser que seja a mesma doença. Ou, como disse o Mestre Jesus ao paralítico, pode ser que venha algo ainda pior. Então, antes de nos preocupar com a cura, antes de nos preocupar em sair do sofrimento, nós deveríamos ter a preocupação de saber por que eu fiquei doente. Tem um sentimento desequilibrado dentro de mim. Qual é? Qual é o sentimento que está me mantendo doente? O que eu tenho que corrigir? Eu preciso entender isso para saber o que eu preciso aprender
um anjo na sua frente e ele te dissesse que você pode receber uma graça. E essa graça é que você poderá se encontrar com o Senhor Jesus pessoalmente por alguns instantes. E nesse encontro, você poderá receber 2 favores se você aceitar um compromisso. Você aceita se encontrar com o Senhor Jesus? É claro que nós perguntaríamos ao anjo, né? Mas quais são os 2 favores e qual é a obrigação que nós temos que aceitar? O primeiro favor é que você poderia dizer qualquer coisa que você queira dizer ao Senhor Jesus. Isso é uma honra muito grande. Depois que Jesus passou por aqui, raríssimas as pessoas desse mundo que tiveram a oportunidade de serem ouvidas pessoalmente pelo Mestre Jesus. Então é uma honra muito grande. O que você teria de importante, de especial para dizer ao Mestre Jesus? Mas entenda uma coisa, você não tem tempo para fazer um discurso. Então qualquer coisa que você queira dizer ao Senhor Jesus tem que caber dentro de uma frase. O que você diria? O que você tem de importante, de especial para dizer ao Mestre Jesus numa situação dessas? O segundo favor é que você pode fazer um pedido ao Mestre Jesus. Qualquer pedido, mas é só um pedido. No entanto, esse pedido será atendido. O que você pediria ao Senhor Jesus? Tome muito cuidado com o que você vai pedir ao Senhor Jesus, porque o pedido vai ser atendido. Então, tudo que entra em nossas vidas, nós sabemos que tem consequências, podem ser boas ou não. Pense muito bem no que você vai pedir ao Senhor Jesus, porque as consequências desse pedido podem alterar a nossa programação reencarnatória. Só que podem alterar a tal ponto que nos faça cometer novas dívidas. Dívidas difíceis, complicadas, demoradas, dívidas que vão nos causar muito sofrimento para sair delas. Então, o que você pediria ao Senhor Jesus? No entanto, para receber os 2 favores, nós temos que aceitar fazer um compromisso com o Mestre Jesus. E o compromisso é que nós temos que aceitar melhorar alguma coisa dentro de nós. Nós temos que aceitar reformar alguma coisa dentro de nós. Como assim? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, talvez seja isso que você tem que reformar. Se você é uma pessoa que tem o costume de falar mal da vida de todo mundo, isso se chama maledicência, talvez seja isso que você tem que tentar corrigir. Se você é uma pessoa impaciente, intolerante, que se irrita facilmente com os outros, talvez seja isso que você tem que corrigir. Então, o exercício é esse, muito simples. Nós temos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente com o Mestre Jesus por alguns instantes. Nesse encontro, nós vamos fazer 3 escolhas, porque nós podemos receber 2 favores se nós aceitarmos um compromisso. O primeiro favor é que eu posso dizer qualquer coisa que eu queira dizer ao Mestre Jesus. E a gente não pode esquecer que nós estamos falando do ser mais evoluído de que nós já ouvimos falar. Depois de Deus, pelo nosso conhecimento, até onde nós sabemos, Jesus é o mais evoluído que nós tivemos conhecimento. De uma evolução que nós não conseguimos nem imaginar o que significa. Nessa oportunidade, o que você diria ao Senhor Jesus? De importante, de especial? Lembre-se, o que você for dizer tem que caber dentro de uma frase. O segundo favor é que você pode fazer um pedido e esse pedido vai ser atendido. O que você pediria ao Senhor Jesus? Para receber os 2 favores, você tem que aceitar um compromisso. O compromisso de melhorar alguma coisa em você. O compromisso de fazer alguma reforma dentro de você. Lembre-se, você vai estar assumindo um compromisso pessoalmente com o Mestre Jesus. Se você assumir o compromisso e não se esforçar para cumprir, isso também tem consequências. Na verdade, as 3 escolhas têm consequência para nós. E as 3 escolhas falam muito sobre nós mesmos. Então pense muito bem nas escolhas. Vou dar uma dica para vocês. Imagine que você quisesse dizer para Jesus uma coisa simples. Você não pensou muito, você falou de coração, do fundo do coração você falou uma coisa simples. Senhor Jesus, eu só quero dizer que eu te amo. Você tem que ter muita coragem para falar isso para Jesus. Você tem que ter muita coragem para falar isso para o Mestre Jesus pessoalmente. Porque muito provavelmente Ele vai te dizer a mesma coisa que Ele disse a Pedro.
mestre pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Só que dessa vez Simão Pedro se entristeceu, porque era a terceira vez que o Senhor Jesus lhe perguntava a mesma coisa. Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Que significa: alimenta as minhas ovelhas. Quem é que tem coragem aqui de assumir esse compromisso pessoalmente com o Mestre Jesus? De alimentar as ovelhas de Jesus. Porque alimentar as ovelhas de Jesus, no sentido que ele conversou com Pedro, não é fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Não é fazer o que os oradores espíritas vêm fazer nesse local aqui, nessa posição. Não é fazer o que os padres fazem na Igreja Católica, o que os pastores fazem nos templos evangélicos. Não é isso. Falar, vir aqui falar, qualquer pessoa faz, só querer. Alimentar as ovelhas de Jesus, no sentido que Jesus estava pedindo a Pedro, quer dizer, ensina o Evangelho praticando, ensina o Evangelho dando o exemplo, ensina o Evangelho vivenciando o Evangelho todos os dias. Isso é muito difícil. Você tem que ter muita coragem, porque para assumir esse compromisso você tem que ter uma disciplina incomum. Você tem que fazer um esforço realmente grande. Você tem que se dedicar muito, você tem que realmente modificar a sua vida. Ter muita abnegação, ter muita renúncia, muito trabalho. Você tem que ter muita coragem para dizer para Jesus: Jesus, eu te amo. Porque se você disser: Jesus, eu te amo, mas não se esforçar verdadeiramente para vivenciar o Evangelho no seu dia a dia, mais cedo ou mais tarde, a pessoa que disse isso vai ouvir na sua consciência a voz de Jesus dizendo a mesma coisa que ele disse aos judeus: hipócritas, me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Qual foi a grande missão do Mestre Jesus perante a humanidade? Qual foi a grande missão de Jesus? A grande missão de Jesus foi curar os doentes? Foi curar todo tipo de doença? Claro que não, né? Pelo que nós sabemos, Jesus nem queria fazer isso. Jesus só fez prodígios, só fez os chamados milagres, porque ele entendeu num determinado momento que se ele não fizesse os prodígios, aquilo que foi chamado de milagre, se ele não fizesse essas coisas, nós não iríamos acreditar que ele é o Cristo. Por isso ele resolveu fazer essas coisas, mas não era o objetivo dele inicialmente. Então a missão de Jesus definitivamente não era curar os doentes. A missão de Jesus era expulsar os demônios, ou como nós conhecemos hoje, entendemos hoje, afastar os espíritos obsessores? Não, claro que também não era isso. A missão de Jesus era fazer a beneficência, dar o pão, dar o alimento, dar o agasalho, dar o abrigo? Não. Também não era essa a missão de Jesus. Então qual era a grande missão de Jesus na Terra? A grande missão de Jesus na Terra foi ensinar a verdade. Essa foi a grande missão do Mestre Jesus, instruir a humanidade. Agora, se a grande missão de Jesus foi ensinar a humanidade, qual era e qual continua sendo a nossa maior necessidade? Se Jesus tinha a grande missão de ensinar, a nossa maior necessidade é aprender. Porque é para isso que nós estamos aqui. Foi para isso que Deus nos deu a vida, para aprender. Esse é o objetivo da nossa vida: evoluir, aprender. Se algum dia você parar para se perguntar qual é o sentido da vida, e a maioria de nós em algum momento da vida já vamos fazer essa pergunta ou até já fizemos, se você não achar nenhuma resposta melhor, fique com essa, que é simples e é fácil de lembrar. O sentido da vida é aprender. Nós estamos aqui para aprender. As nossas vidas, as nossas provas, elas não têm que ser fáceis, não têm que ser agradáveis, não têm que ser confortáveis. As provas da vida têm que nos tirar desse ponto evolutivo e nos elevar pelo menos um degrau acima dele. É isso que as provas têm que fazer, têm que nos ajudar a aprender. Então, quando nós procuramos uma casa religiosa, qualquer casa religiosa, seja ela um centro espírita, uma igreja católica, um templo evangélico, um templo budista, seja qualquer casa
religiosa. Nós nunca podemos nos esquecer disso. O primeiro objetivo, o principal objetivo que nós devemos buscar numa casa religiosa é a palavra, é o ensinamento do Mestre Jesus e dos mestres que o Senhor Jesus enviou para educar a humanidade. Isso tem que ser sempre o nosso principal objetivo. Sempre. Não podemos nos esquecer disso em qualquer casa religiosa. Nós podemos buscar uma casa religiosa procurando a cura do corpo? Podemos. Tem casas que oferecem esse tipo de tratamento, a cura do corpo. Mas nós nunca podemos nos esquecer do que ensina a doutrina espírita. Se eu curar o corpo, mas não curar o espírito, a doença volta. E a única coisa que pode curar o nosso espírito é o entendimento e a prática dos ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus. Eu posso procurar uma casa religiosa buscando a proteção espiritual contra os espíritos obsessores, contra os espíritos do mal? Posso. Tem casas que trabalham ajudando dessa forma. Mas nós não podemos nos esquecer do que ensina a doutrina espírita. A melhor forma de nos proteger dos espíritos do mal é melhorar quem nós somos. Se eu conseguir melhorar quem eu sou, em um determinado momento, os espíritos do mal não conseguem mais influenciar minha vida. Eu posso procurar uma casa religiosa buscando o alimento do corpo, o pão, a cesta básica? Posso. Tem várias casas religiosas que fazem isso. E se eu precisar, eu devo procurar. Mas nós não podemos nos esquecer nunca das palavras de Jesus, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não sentirá fome. Quem crê em mim jamais sentirá sede. Então, nós nunca podemos nos esquecer qual é o nosso objetivo principal ao buscar uma casa religiosa. Porque, da mesma forma que a grande missão de Jesus na Terra foi vir aqui para nos ensinar a verdade, toda casa religiosa tem como sua principal missão fazer a mesma coisa, ensinar a verdade. Nós não podemos nos esquecer disso. Qual é o bem mais precioso que nós temos na vida? Qual é o bem mais precioso que nós temos na vida? Muitas pessoas vão dizer que o bem mais precioso que nós temos na vida é a saúde. E com certeza a saúde é um dos bens mais preciosos que nós temos na vida, e nós precisamos de saúde para poder nos manifestar livremente. No entanto, a saúde não é o bem mais precioso que nós temos na vida. Porque o bem mais precioso que nós temos na vida é a própria vida. É a própria vida, porque Deus nos concedeu a vida para que nós possamos evoluir, para que nós possamos aprender. Todos nós aqui, eu já falei isso várias vezes e eu acho que eu vou falar sempre na minha vida. Todos nós temos a mesma missão, pelo menos uma missão em comum. Tem pessoas que têm outras missões, além dessa, mas todos nós temos pelo menos uma missão, que é igual para todos nós, que é a missão de vir aqui nos esforçar para sair desta vida melhores do que quando chegamos. Todos nós temos essa missão. Missão de vir aqui nos esforçar. É a primeira missão que nós temos. Nos esforçar para sair dessa vida melhores do que quando chegamos. Se nós olharmos agora nos hospitais ao redor do mundo todo, nós vamos encontrar milhões de pessoas morrendo. Milhões de pessoas desenganadas pelos médicos e vão realmente morrer, vão desencarnar. Só que algumas dessas pessoas vão sair dessa vida melhores do que quando chegaram. Porque durante a doença, veja, durante a doença, não durante a saúde. Durante a doença elas refletiram, elas meditaram, e algumas delas conseguiram descobrir qual eram os sentimentos desequilibrados que elas precisavam corrigir. Quais foram as atitudes que elas erraram? Quais foram os atos que elas não deveriam ter feito? Foi durante a doença que elas descobriram o que elas precisavam corrigir, não durante a saúde. Por isso a vida é mais importante que a saúde, porque nós estamos aqui para aprender. É por isso que a doutrina espírita não é a favor da eutanásia, não é a favor de abreviar a vida. Muitas vezes nós olhamos para a pessoa que pode ser um familiar, inclusive, e ela está praticamente morta, sendo sustentada ali por aparelhos ou por medicamentos apenas, totalmente inconsciente para nós. Mas os benfeitores nos explicam que
que o espírito muitas vezes está consciente. E é nesses momentos finais de agonia que alguns deles conseguem aprender o que precisavam aprender, conseguem entender o que precisavam entender. Então, o bem mais precioso que nós temos na vida é a própria vida. Mas olha só que interessante, quase ninguém se lembra de agradecer pela vida. Quase ninguém agradece pela própria vida. Quase ninguém agradece pela saúde. Talvez a saúde seja realmente o segundo bem mais importante que nós temos. Mas pouca gente se lembra de agradecer pela saúde, porque muitos de nós só lembramos da saúde quando estamos sem ela, quando estamos doentes. Muita gente não se lembra de agradecer pelo pão de cada dia, porque para muitos de nós é tão fácil conseguir o alimento que nós nem nos damos conta do quão importante isso é. Só que nós estamos vivendo num mundo onde quase 30 mil pessoas morrem de fome todos os dias. Todos os dias, 30 mil pessoas. Nós ainda nos atrevemos a pensar que nós estamos num mundo civilizado. Eu penso que nós estamos apenas mais distantes da barbárie. Mas será que é um mundo civilizado, um mundo onde nós deixamos 30 mil irmãos e irmãs morrerem de fome todos os dias? É difícil pensar que é um mundo civilizado. Muita gente não agradece pela roupa que tem. Muita gente não agradece pela casa onde mora. Muita gente não agradece pela família. Muita gente não agradece pelos amigos. Muita gente não agradece pelo trabalho. Muita gente não agradece por nada. Agora, se nós não aprendermos a ser gratos, a agradecer, sabe o que pode acontecer com a gente? Pode acontecer que um dia Deus olhe para nós e diga assim: meu filho, minha filha, eu já te dei tantas riquezas, sendo que a maior delas é a tua própria vida. Eu já te dei tantas riquezas e você nunca me agradece por nada. Você é um ingrato. Ingratidão é um pecado. Só que a ingratidão, ela também mostra que você não reconhece o valor das riquezas que eu te dei. E como você não reconhece o valor das riquezas que eu te dei, você está sempre insatisfeito. E estando sempre insatisfeito, você está sempre me pedindo mais. Só que quem está insatisfeito também está infeliz. Então, não adianta eu te dar mais nada. Porque tudo que eu te dou, você não enxerga o valor. Não enxergando o valor, você está insatisfeito. Estando insatisfeito, você também sempre está me pedindo mais e sempre está infeliz. Então, te dar mais não vai te deixar feliz. Então, eu não vou te dar mais nada. Eu não vou te dar mais nada até que você aprenda a enxergar o valor das riquezas que você já tem. Porque a hora que você enxergar o valor das riquezas que você tem na vida, nessa hora você vai se alegrar por ver o quão rico você é. E nessa hora também você vai me agradecer. E vai deixar de cometer o pecado da ingratidão. Vocês entendem que a gratidão ela tem uma lógica? Ela tem uma lógica. Se eu não agradeço, significa que eu não estou enxergando o valor das riquezas que eu tenho. Como eu não estou enxergando o valor dessas riquezas, eu estou sempre insatisfeito. E estando insatisfeito, estou sempre pedindo mais. Se eu estou sempre insatisfeito, eu estou infeliz também. Não adianta Deus me dar mais nada. Sabe por quê? Porque eu não enxergo o valor. Não vai me deixar mais feliz. Vai me deixar mais insatisfeito. Sabe, naquele encontro com Jesus, sabe o que eu pediria ao Senhor Jesus? O que eu pediria? O que eu pediria não. Sabe o que eu diria ao Senhor Jesus? Eu diria ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que me permitiste receber e por tudo que me permitiste vivenciar. Muito obrigado. Porque nós sabemos que nesse mundo nós devemos agradecer em primeiro lugar tudo a Deus. A doutrina espírita nos ensina isso. Não interessa quem você é, quanta inteligência você tem, quanta sabedoria você adquiriu, quanto trabalho, quanto estudo, quanto esforço, não interessa quanta capacidade você tem. Nesse mundo, cada um de nós só temos aquilo que Deus permite. Nesse mundo, nós precisamos de permissão para ter qualquer coisa. Nós devemos continuar trabalhando, estudando, nos esforçando, melhorando quem nós somos. Mas a hora de receber qualquer coisa é Deus que define.
temos aquilo que Deus permite. No entanto, a doutrina espírita também nos ensina que esse mundo foi entregue nas mãos do Mestre Jesus. Foi entregue nas mãos. Você quer falar alguma coisa, senhor? Não agradecemos nem o oxigênio que Deus nos dá. Pois é. Isso é universal. Pois é, fica um minuto. Não agradecemos. Você vai ver como já aconteceu comigo. Então, a doutrina espírita nos ensina que esse mundo foi entregue nas mãos do Mestre Jesus. E que Ele é o responsável por todas as humanidades que passaram por aqui e pela humanidade que está aqui agora. Muito provavelmente Jesus cuida de nós desde que nós somos criados por Deus, há muito tempo. Há muito tempo Ele nos guia, há muito tempo Ele orienta as nossas evoluções. Jesus é como um pai para nós. E nós só estamos aqui, nesse mundo, porque Ele permite. Porque esse mundo é dele. Esse mundo está sob o comando dele. Então nós devemos sempre agradecer a Deus em primeiro lugar, mas também devemos agradecer ao Mestre Jesus, sempre, por tudo. Então era isso que eu diria ao Mestre Jesus: muito obrigado, Senhor, por tudo que me permite receber e por tudo que me permite vivenciar. Mas nós temos que agradecer sabendo o porquê nós estamos agradecendo. Nós temos que aprender a enxergar as riquezas. Nós não podemos agradecer só nos momentos bons, nos momentos alegres, nos momentos de felicidade. Nós temos que aprender a agradecer principalmente nas dificuldades, nas dores e no sofrimento. Porque é nessas experiências que nós temos as melhores oportunidades de aprender. É nessas experiências de dor, de sofrimento, de dificuldade que nós temos as melhores oportunidades para reformar a nós mesmos. Não é nos momentos alegres, nos momentos de felicidade, porque nesses momentos normalmente nós estamos distraídos. Então é na dificuldade, é na dor, é no sofrimento que nós estamos compenetrados da vida. São esses os melhores momentos para melhorar quem nós somos. Então, para agradecer sabendo que nós estamos agradecendo, nós temos que aprender a enxergar o valor das riquezas. Quando Paulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ainda era chamado de Saulo, naquele encontro com Jesus, ele saiu cego. Por que Saulo saiu cego daquele encontro? Porque ele não conseguia enxergar a verdade. Os judeus esperavam a chegada do Cristo durante séculos. E quando o Cristo apareceu na frente deles, eles não conseguiam enxergar que Jesus é o Cristo que eles estavam esperando. Então ele não conseguia enxergar a verdade. Saulo foi para Damasco. Lá em Damasco ele ficou ali alguns dias, cego, com escamas nos olhos, meditando sobre aquele encontro com Jesus. Quando ele conseguiu se convencer que realmente Jesus é o Cristo que eles estavam esperando, as escamas caíram nos olhos. Por quê? Ele estava pronto para enxergar a verdade. Agora ele estava pronto para enxergar a verdade. É o que acontece com a maioria de nós quando nós adoecemos. Muitas vezes a doença vem para nos alertar, para chamar a nossa atenção. Presta atenção. Você não está olhando para o que é importante na vida. Você está olhando para lá, está olhando para cá, mas você não está olhando na direção que você deveria olhar. Às vezes até estamos olhando na direção. Estamos olhando, mas não estamos enxergando. Então a doença vem para nos alertar. Presta atenção, você não está olhando o que é importante na vida. Você não está enxergando o que é realmente importante na vida. Sabe aquele pedido que nós poderíamos fazer no encontro com Jesus? O que eu vou falar aqui não é uma regra geral, não é uma verdade absoluta, mas é o que acontece na maioria dos casos. Se você pediu alguma coisa para você mesmo, se você pediu aquilo que você mais quer na vida, preste muita atenção nesse pedido. Porque se nós olharmos para esse pedido com atenção lá no fundo do pedido, nós vamos perceber que na base desse pedido, na base dos nossos desejos, existe um sentimento desequilibrado. E é esse sentimento desequilibrado que nós precisamos corrigir. Porque é esse sentimento desequilibrado que vem nos arrastando na lama do sofrimento por várias encarnações. Aquilo que nós mais desejamos na vida, veja, não é uma regra absoluta, mas é a maioria dos casos. Aquilo que nós mais desejamos na vida, se nós olharmos com atenção, nós vamos perceber que lá na base dos nossos desejos tem um sentimento doente, um sentimento desequilibrado, e é justamente ele
precisamos corrigir. É muito difícil aceitar isso, eu sei. É muito mais difícil, talvez, ainda enxergar qual é o sentimento desequilibrado que está lá. Mas eu vou dar uma dica para vocês, porque também é o que acontece com a maioria de nós. A maioria de nós temos o mesmo problema, o mesmo sentimento desequilibrado lá na base dos nossos desejos, que é um sentimento chamado orgulho. E o orgulho, na maior parte do tempo, é um sentimento que anda de mãos dadas com outro sentimento chamado vaidade. Orgulho e vaidade. É o que a maioria de nós temos lá dentro de nós, adoecidos, desequilibrados. O que move muitos dos nossos desejos é o orgulho e a vaidade, desequilibrados. Essa é uma dura realidade. Mas uma outra dura realidade de aceitar é que muitos de nós não aceitaríamos o encontro com Jesus. Muitos de nós não aceitaríamos, sabe por quê? Porque quando nós nos damos conta de que para aceitar melhorar alguma coisa dentro de nós, para aceitar reformar alguma coisa dentro de nós, tem um preço, é aí que muita gente desiste. Quando nós entendemos que para reformar alguma coisa dentro de nós precisamos de renúncia. Não existe reforma íntima sem renúncia. Para melhorar alguma coisa dentro de nós, para reformar alguma coisa dentro de nós temos que mudar alguma coisa em nós. E muitas vezes esse mudar, nós temos que mudar alguns hábitos, talvez nós temos que mudar alguns costumes, talvez nós tenhamos que parar de frequentar alguns lugares, talvez nós tenhamos que parar de andar com algumas companhias. Tudo isso é muito difícil. Qualquer uma dessas coisas é difícil. E muitos de nós não estamos dispostos a renunciar nada. Então, muitos de nós não aceitaríamos o encontro com Jesus porque não aceitaríamos o preço da renúncia. Só que, como eu disse, não existe reforma íntima sem renúncia. Não tem como chegar num mundo mais elevado sem aprender a renunciar. Jesus está tentando, se esforçando para nos tirar desse mundo onde nós evoluímos sofrendo. Jesus quer nos levar para um mundo onde nós vamos continuar evoluindo sem sofrer. Só que nós não vamos entrar nesse outro mundo sem aprender a renunciar. E Jesus foi muito claro quando ele disse isso. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e me siga. Então tudo começa onde? Eu tenho que aceitar a renúncia. Muitas pessoas se aproximam da religião, do centro espírita, da igreja, do templo evangélico, de Jesus, do evangelho, se aproximam muito animadas, muito entusiasmadas no início. Quando percebem que para seguir Jesus tem um preço, tem um esforço, é aí que muita gente desanima. Eu conheço várias pessoas que simpatizam com o Espiritismo, acreditam em tudo no Espiritismo, só que não se dizem espíritas. Por quê? Porque o Espiritismo nos explica, nos ensina que se você realmente quer andar com Jesus, se você realmente quer ser um espírita sincero, você tem que se esforçar para melhorar quem você é. Allan Kardec diz isso com todas as letras. Se reconhece um espírita sincero pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Ele fala isso claramente. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, quando muita gente entende que o preço para fazer isso passa por renúncia, é aí que muita gente desiste. Jesus cura qualquer coisa. Mas nós temos que aceitar um processo. E o processo é querer, acreditar e merecer. Eu tenho que querer realmente. Porque esse querer não é só a cura do corpo. Eu tenho que querer a ponto de aceitar entrar para dentro. Para enxergar os sentimentos desequilibrados que eu preciso curar. E é uma luta difícil. Todo mundo sabe disso. Quem já tentou fazer isso sabe. Então eu tenho que querer realmente. Segundo, eu tenho que acreditar. A primeira função de um remédio é fazer o paciente acreditar que está sendo curado.
é a primeira função de qualquer remédio. É fazer o paciente acreditar que ele está sendo curado. Se nós olharmos ao redor do mundo, nós vamos encontrar várias experiências de teste de medicamentos, e em algumas dessas experiências nós vamos ver que mais da metade, mais de 50% dos pacientes testados se curaram tomando o medicamento placebo. Ou seja, em várias experiências, mais da metade dos pacientes testados se curaram tomando um medicamento que não era remédio, era farinha com açúcar. Mas elas se curaram. Por quê? Porque elas acreditaram que estavam sendo curadas. E Jesus fazia isso. Jesus envolvia o paciente no processo de cura. Acreditas? O que queres que eu te faça? Que me cure. Acreditas que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Então que seja feito conforme tu crês. Envolvia o paciente no processo. Nós temos que acreditar, porque às vezes esse processo ele vai ser muito lento, muito demorado, vai ser sofrido. Nós vamos sentir dor física, dor emocional, dor espiritual, dor de todos os tipos. Então nós temos que acreditar, porque por mais que o tratamento seja longo, não quer dizer que ele não esteja acontecendo um progresso. Então existe um processo. Querer verdadeiramente, acreditar verdadeiramente para ter merecimento. Preciso ter merecimento. E na hora que for a hora de Deus, a hora que Deus determinar, nós seremos curados. Então Jesus cura. Cura qualquer coisa, mas nós temos que aceitar o processo. E o processo é esse. Querer verdadeiramente, acreditar verdadeiramente para ter merecimento. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês no dia de hoje. Que Jesus nos ajude, né, a conseguir fazer essa cura realmente espiritual em nós. Assim seja, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção de